Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: como orar a Deus. E nós vemos em Mateus 6, 9 ao 13, que os discípulos, eles tinham pedido a Jesus que os ensinasse a orar. E o Senhor disse para eles a seguinte oração: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Nós vemos então que esta é a oração que o Jesus nos ensinou. E havia uma razão para isso. Os discípulos, eles tinham sido testemunhas do ministério maravilhoso de Jesus. Viram-no curar os enfermos, viram-no purificar o leproso com o toque da sua mão, testemunhar o seu poder de curar cegos e surdos. A sua voz aquietavam-se os ventos e a onda do mar revolto se acalmavam. E como podia ele realizar tais coisas? Qual o segredo de tão grande poder? Tudo parecia mistério, mas gradualmente eles foram conhecendo o segredo. Jesus possuía esse poder, porque sabia orar. E um dia ousaram pedir a Jesus que lhes ensinasse. E Jesus ensinou seus discípulos a orar. E começou dizendo-lhes que desta maneira deveriam fazê-lo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ao terminar a oração modelo, concluiu com estas palavras: pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Nestas frases, revelou Cristo o segundo grande segredo de orar. A prece que alcança a Deus começa e finda a oração com adoração. Sabemos que o nosso Deus é grande, é misericordioso e é bondoso. Tudo quanto somos ou viemos a ser, devemos exclusivamente a Ele, o doador de todo bem e de toda dádiva perfeita. Portanto, como criaturas para com o seu Criador, devemos a Deus a nossa sincera adoração e louvor. Então, nós vemos que o elemento principal da prece, da oração, é a adoração. E é aqui justamente onde muitos erram. Encaram a maior parte das vezes a oração como um meio de obter socorro numa emergência. Este é, sem dúvida, um dos propósitos de orar. Porém, muito longe está de ser o único. Deus removerá montanhas, obstáculos, fará tudo o que for necessário, fará até parar o Sol e a Lua nas suas órbitas, mas Ele quer de nós alguma coisa, na oração. Existe, na verdade, algo que podemos dar a Deus, algo que Ele busca e muito deseja. Nossa adoração consagrada. Visto que a criatura tudo deve a Ele, é justo e digno que o adore. Os homens devem louvá-lo todos os dias da sua vida. Isso, inclusive, está escrito no último versículo do Salmo 150, que diz: e tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Nós sabemos que Satanás disputa a adoração dos homens. Quando o diabo, por exemplo, tentou Cristo, prometeu-lhe os reinos da terra e a glória deles, se ele
prostrado, o adorasse. Jesus repeliu com veemência o oferecimento de Satanás, retrucando-lhe que só a Deus está reservado render adoração. Note como Cristo, ao orar, rendia graças e louvores a Deus. Sua primeira oração registrada foi a seguinte: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Com a oração, nós entramos na presença de Deus. Entrai por suas portas, diz a Bíblia, com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Versículo 4 do Salmo número 100. E se você deseja algo da parte de Deus, dê graças a Ele por aquilo que Ele já fez por você. As pessoas frequentemente se apressam para pedir socorro da parte de Deus, mas são muito vagarosas para lhe agradecer pela resposta que Ele dá tão graciosamente. São como os 10 leprosos que vieram até Jesus para serem curados, e somente um deles voltou para dar graças a Deus. Aqueles que necessitam de livramento devem dar graças a Deus por aquilo que Ele já fez no passado. É provável que então recebam mais. Que os nossos pedidos sempre estejam misturados com louvor e ações de graças. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Então nós vemos que o importante na arte de orar é o segredo do louvor e das ações de graças. Devemos ingressar na presença de Deus com louvor, apresentar as nossas petições com ações de graças. Louvem-no pelo que Ele já tem feito. Os poderes do céu e da terra e o poder de remover montanhas estão ao alcance daqueles que aprendem o segredo de orar e louvar a Deus. Comece hoje mesmo a ter o hábito de oferecer ao Senhor o sacrifício do louvor contínuo. Na oração do Pai Nosso está escrito: venha a nós o vosso reino. O reino de Deus será estabelecido na terra, como resultado da oração do povo de Deus. O supremo esforço dos seguidores de Cristo deve ser pregar o reino de Deus, para que assim possa ele se instalar no coração dos homens. Foi essa a grande tarefa iniciada pelos apóstolos e ainda hoje não concluída. É tempo da igreja orar como Jesus ensinou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a igreja ore para que os seus membros sejam um, a fim de que possa o mundo crer que Jesus Cristo é realmente o enviado do Pai. Os que fizerem esta oração não egoísta podem também pedir: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E a resposta, com certeza, não tardará. Mas o pecado do homem, desde o princípio, tem sido o egoísmo. Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Tiago 4, versículo 3. Sabemos que Deus quer que nós oremos pelas nossas necessidades, mas Ele também quer que oremos pela vinda do reino. E à medida que tomamos sobre nós parte do fardo de um mundo perdido, Deus aliviará os nossos próprios fardos. À medida que oremos pelo próximo, a bênção virá sobre nós. Orai uns pelos outros para serem curados.
Tiago 5, versículo 16. Se orarmos pela libertação do próximo, receberemos a nossa própria libertação. Ao orarmos seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é necessário buscarmos saber qual a vontade de Deus para a nossa vida. Diz João em sua primeira epístola, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. No jardim, o homem fez uma escolha má, e por ela se colocou fora da vontade do Criador. Porém, Deus interveio para salvá-lo, mandando Jesus Cristo ao mundo, a fim de redimi-lo, de sorte que viesse finalmente a ter tudo quanto originalmente Adão possuíra, e mais ainda. Por intermédio de Cristo, tudo lhe pertenceria, bastando pedir segundo a palavra de Jesus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e a quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Lucas, capítulo 11, versículos 9 e 10. Daí você pode me perguntar, por que tantos filhos de Deus parecem incapazes de se apropriar da promessa? Por que falham as suas orações tão frequentemente em obter respostas? Deus tem um padrão para a vida de cada pessoa que vem a este mundo. Há um propósito especial para cada criatura feita à imagem e à semelhança dele. O momento culminante da experiência de todo cristão é quando descobre o propósito pelo qual nasceu. Quando o homem descobre a vontade de Deus para a sua vida, então os poderes do céu e da terra contribuem juntamente para o bem, conforme está escrito em Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Quando a pessoa se submete completamente à vontade de Deus, descobrirá que os mais aflitivos problemas da vida têm um modo misterioso de se resolver. E você sabe como acontece isso? O Deus que formou os planetas, o Sol, a Lua, as estrelas, e que pela sua irresistível vontade estabelece o curso que devem seguir, também está fazendo com que todas as coisas na vida das pessoas sigam igualmente as suas próprias órbitas. Quando vemos tragédia comum de cristãos que não progridem mais na sua experiência cristã, podemos estar certos que, de alguma forma, rejeitaram ou ignoraram a orientação divina em suas vidas. Os que desejam que suas orações tenham resposta devem querer seguir a direção de Deus em suas vidas cotidianas. Jesus Cristo, no jardim do Getsemane, deu o exemplo de dedicação total à vontade de Deus. Ali, durante aquela hora, enfrentou de perto os poderes das trevas. Mas mesmo quando a sua alma se achava torturada por terrível luta, ele pôde orar. Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26, versículo 39. Cristo se submeteu à vontade de Deus, embora isso significasse ter de beber o cálice até o amargo fim. E aqui temos um importante segredo da oração. Devemos orar como Cristo, não a minha, porém a tua vontade seja feita. E cada passo que tomamos, devemos submeter a Deus. Não para que Deus abençoe os nossos planos, mas para buscar a sua vontade e para pedirmos que nos abençoe em realizá-la. Ele nos dará poder para transportar montanhas, se com isso
o propósito da sua vontade for cumprido. E por isso, eu quero que você, nesse dia de hoje, guarde bem esse versículo que se encontra no capítulo 15 do Evangelho de João. É o versículo 7, que diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? E eu tenho a certeza que nesse dia de hoje você aprendeu a fazer a oração e vai, com certeza, receber do Senhor tudo aquilo que você precisa e necessita, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, agradecemos, te adoramos, porque sem ti nada poderíamos fazer. E nesse dia de hoje nós estamos aqui, Pai, porque muitas pessoas estão passando por dificuldades, por lutas, privações, por doenças, por enfermidades. Mas sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que para Ti não haverá impossíveis nas Suas promessas. Derrama da gota do Teu sangue e da seiva no corpo dessa pessoa, curando, restaurando a sua saúde, em nome de Jesus. Visita aqueles que estão passando por necessidades, que estão até passando fome. Envia a eles a provisão, porque é a Tua palavra que declara que o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades. Visita esse lar, essa casa, esta família, esses relacionamentos. Restaura o casamento, restaura a vida dessa pessoa, Pai, que está tendo problemas no relacionamento com o marido, com a mulher, com os filhos, ou até mesmo com o noivo, com o esposo, com o futuro marido ou com o namorado. Mas que o Senhor entre com providência para que essa história venha a ser mudada e transformada pelo Teu poder, em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque cremos no Deus do impossível, o Deus que mudou o curso do sol e da lua, que fez parar esses astros celestes quando Josué orou. E se for necessário, Pai, que o Senhor também venha parar o sol e a lua para trazer até nós a nossa bênção, a nossa vitória e o nosso milagre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu irmão e minha irmã, que você, nesse dia de hoje, receba o seu milagre, em nome de Jesus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.